Olá, queridos, é muito bom estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus, e o texto para nossa reflexão está em Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Que texto impressionante, porque aqui vem tratando exatamente da guerra que existe dentro de nós, da batalha entre a natureza espiritual e a natureza carnal. Nós temos duas opções em viver pelas nossas tendências, herdadas e cultivadas no nosso coração, ou vivermos pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqui, por isso que a Bíblia diz assim, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que significa não há nenhuma condenação? Libertação do pecado. A condenação é o resultado natural do pecado. O pecado nos separa de Deus, trazendo sentença de morte espiritual e eterna. A posição em Cristo, essa não condenação, não é devido à nossa própria justiça, mas porque estamos em Cristo Jesus. Veja, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é mais condenado, ok? Então, quem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Paulo aqui lhe coloca, o significado de nós andarmos segundo a carne muitas vezes aceitarmos nossos desejos naturais e egoístas para vivermos conforme a nossa vontade. Agora, quando nós andamos segundo o Espírito, andar segundo o Espírito é viver na direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, permitindo que Ele controle a nossa mente, que Ele coloque os seus desejos contrapondo os nossos desejos. Então aqui, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, o Espírito Santo traz uma nova realidade para o crente. A lei do pecado e da morte, a lei do pecado e da morte se refere à natureza pecaminosa que nós temos, que nós não precisamos nos esforçar para isso. Então você é livre do poder do pecado e da morte para viver uma vida na presença do Senhor. Como eu gostaria que você entendesse isso, o privilégio que o Senhor te dá. Quero orar por você agora. Querido e amado Deus, louvamos a Ti sobre tudo isso que nós acabamos de estudar aqui, que ninguém continue igual, da mesma forma. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém.